Damos início ao primeiro painel, que vai ser sobre a justiça tributária e democracia. O desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná, Dr. Otávio Campos Fischer, até dispensaria a apresentação, vou ler um currículo bem resumido dele. Ele é graduado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, mestre em Direito Tributário pela mesma Universidade do Paraná, doutor em Direito Tributário também pela mesma universidade, é professor de Direito Tributário do mestrado, da especialização e da graduação da Faculdades Integradas do Brasil, a Unibrasil, foi professor colaborador do programa de mestrado em Direito do Instituto Brasiliense de Direito Público, em 2012 e 2013, foi vice-coordenador do programa de mestrado em Direito da Unibrasil, tem produção científica com ênfase no direito tributário e direito financeiro, atuando principalmente nos seguintes temas: políticas públicas de tributação, controle da destinação dos tributos, direitos fundamentais do contribuinte, democracia e tributação, sistema constitucional tributário, foi conselheiro titular da 7ª Câmara do 1º Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e é conselheiro estadual da OAB Paraná. Foi presidente do Instituto de Direito Tributário do Paraná até junho de 2013. Então, convido o desembargador Otávio Campos Fischer para que faça. Boa noite a todos. É uma grande satisfação poder estar aqui em Brasília mais uma vez. Tenho uma grande estima por essa cidade, tenho grandes amigos aqui. É uma cidade que oferece bastante calor, diferente de Curitiba, onde nós passamos bastante frio, mas também fico muito honrado de poder estar aqui participando desse evento, ladeado ou junto de amigos e pessoas tão especiais. Eu gostaria de saudar todos que já foram mencionados aqui, em nome do ministro Vilas Boas Cuevas, que é uma autoridade no direito tributário. Com isso eu me sinto até, de certa forma, constrangido de falar sobre um tema que ele é um dos maiores conhecedores. Então eu já peço aqui perdão a todos, porque quando o Dr. Anderson me falou que me convidou para compor a mesa ao lado do ministro, eu pensei que ia fazer a apresentação do ministro só. Depois que me falaram que eu tinha que proferir algumas palavras. Bom, mas eu quero também parabenizar a SMAF e Itaipu por esse evento e também agradecer e parabenizar o Uniceu pela oportunidade de acolher esse evento, porque é um evento importante, como todos puderam já perceber, realizado em diversas cidades do Brasil. O tema da justiça tributária e democracia é um tema muito interessante de falar, porque é um tema fácil para quem vai falar. Não que o tema não seja complexo, não, o tema é difícil, mas é fácil falar sobre ele, porque ele é tão abstrato, tão aberto, que qualquer um pode se aventurar, inclusive eu, a tratar do assunto. E trazer aqui algumas considerações para tentar agradar as pessoas do auditório. E também é um tema empolgante, porque cada vez que eu vejo alguém escrevendo ou falando sobre esse assunto, a sensação que dá é de que esse tema empolga tanto que a pessoa, quando vai tratar, parece que está com a ideia de mudar o mundo. Essa minha teoria sobre justiça tributária é que vai resolver todos os problemas do Brasil. Então, além de ser um tema em que a gente pode falar muita coisa, e às vezes, na maioria, coisas que não tem muito sentido, também é um tema que empolga e que leva a gente a pensar que aquilo que a gente está falando vai, de alguma forma, transformar o mundo. Mas, ao contrário, eu disse que o tema é extremamente complexo, envolve não só questões relativas à justiça tributária, mas a própria ideia de justiça, também de democracia, e pelas minhas limitações, até para que eu não seja convidado a me retirar da mesa, eu vou, ao invés de fazer uma abordagem
profunda, que eu não teria a mínima condição, fazer alguns apontamentos sobre esse tema da justiça tributária. Até porque eu tenho que fazer apenas algumas observações rápidas, porque a palestra principal é do ministro e eu não quero deixar vocês aqui ansiosos para ouvi-lo durante a minha fala. Um problema inicial a respeito da ideia de justiça tributária parte já da forma como a doutrina brasileira aborda esse tema. De um tempo para cá, eu comecei a estudar o comportamento da doutrina, analisando diversos temas assim, abstratos, importantes para a estruturação, o funcionalismo ou funcionamento das instituições brasileiras. E a minha percepção, assim, uma percepção que pode ser rasteira, é a de que muitas vezes a doutrina trata a sociedade brasileira como os pesquisadores médicos tratam os ratinhos de laboratório, fazendo experiências, às vezes sem responsabilidade, porque os médicos têm, achando que a sociedade pode ir para onde eles querem que a sociedade vá, achando que a sociedade tem que tomar o caminho que eles acham que é o mais correto, sem pensar, sem analisar o que é mais importante para uma determinada comunidade no contexto. E isso vocês podem perceber pela leitura dos textos a respeito de justiça tributária e da bibliografia utilizada. A maior parte da bibliografia é uma bibliografia importada. Rawls, Dworkin, Habermas, Amartya Sen, não que não sejam importantes, são importantes, mas estão preocupados com determinadas situações, determinadas comunidades, têm suas origens, e eles trazem essas doutrinas, a doutrina brasileira traz esses autores, importa, sem levar em consideração aquilo que o professor José Carlos Moreira Alves disse uma vez, que a importação de doutrinas estrangeiras muitas vezes é parecida com, ou deveria ser considerada tal como um transplante de órgão. Quando o médico faz um transplante de um órgão de um paciente, de uma pessoa para outra, ele vai verificar a compatibilidade. Isso deveria ocorrer no direito. Vamos trazer Dworkin? Vamos trazer Rawls? Vamos. Mas vamos ver se é compatível ou não. Vamos ver se é isso que a comunidade brasileira está precisando. Mas não, a gente traz, importa, e o auditório e os interlocutores acham isso bacana. Não, porque ele citou um autor americano, citou um autor japonês, um autor chinês, tal, esse cara é muito bom, certo? E aí quando a gente fala que a jurisprudência tem que ser, ou tem que se preocupar com a consequência das suas decisões, a doutrina também tem que se preocupar bastante com a consequência das suas proposições, porque é a partir da doutrina que muitas decisões judiciais vão se formar, ou algumas decisões políticas podem ser tomadas. Então nós temos que tomar muito cuidado quando nós vamos falar de justiça tributária, se é essa justiça tributária que nós precisamos ou se é uma justiça tributária que nós estamos importando, apenas sem verificar se há compatibilidade ou não com o nosso sistema político, nosso sistema jurídico. Mas eu falei para vocês que uma preocupação que eu vejo, ou que algo preocupante que eu vejo na doutrina, é que cada doutrina sobre justiça traz uma contribuição como se fosse a única capaz de satisfazer os anseios da sociedade a respeito de justiça. Mas se a gente for ler cada uma dessas teorias sobre justiça, sejam importadas, sejam aquelas desenvolvidas tendo uma preocupação com a comunidade brasileira, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é o seguinte, é que as doutrinas sobre justiça tributária, justamente por se tratar de um tema aberto e abstrato, elas nunca vão ser satisfativas, elas vão ser aproximativas. Vão se aproximar da tentativa, ou vão tentar se aproximar daquilo que a gente busca como sendo um estado ideal de justiça. Mas a gente nunca vai alcançar uma justiça tributária. Nunca. A gente vai sempre tentar caminhar para o que a gente acha, o que é uma tributação justa, uma justiça tributária
E a gente tem que diminuir o ideal, o espaço, ou o caminho entre o ideal e o real. Mas a gente não pode ter aquela ideia de que vou ter uma teoria, vou desenvolver uma teoria que vai alcançar, vai trazer o mundo ideal para o real e resolver todos os problemas. Não. Certo? Nós temos várias teorias aproximativas e nós temos que escolher as melhores que nos levam a obter esse ideal na vida real. Certo? E é nesse ponto que nós temos que ter preocupação, que tipo de doutrina que é importante para a comunidade brasileira. E não simplesmente dizer, só porque é o John Rawls, só porque é o Dworkin, é importante. Pode ser importante lá, mas não aqui. A gente tem que tomar cuidado com isso. Uma outra aspecto importante é que após a Constituição de 88 e após o movimento neoconstitucionalista, que trouxe boas contribuições, excelentes contribuições para o direito público brasileiro, o tema da justiça já não é mais um tema pré-jurídico nem extra-jurídico, porque antigamente nós tínhamos essa ideia de que falar de justiça é sair do campo do direito. Não. O tema da justiça tributária, é um tema já juridicizado. Certo? É um tema que está dentro das preocupações dos valores constitucionais. Mas como alcançar essa ideia, ou uma ideia, ou o que a gente quer por justiça tributária? No âmbito da justiça tributária, uma primeira preocupação é, isso deve vir do legislador. Se vocês perceberem, a luta na doutrina por uma justiça tributária é por uma legislação justa. E não é só isso. É também uma ação do Executivo para realizar uma justiça tributária, porque dentro dos conceitos jurídicos há aqueles abertos que vão ser concretizados pela administração pública. E a administração pública tem que concretizar da forma mais justa e não pensar na melhor forma de arrecadar, que promova uma maior arrecadação. Certo? E também pelo judiciário. Nós estamos aqui, a mesa quase tomada por magistrados, mas eu vejo que muitas vezes o judiciário lava as mãos. Eu não posso fazer isso porque eu vou estar agindo como legislador positivo. Às vezes vai agir como legislador positivo e não reconhece, mas às vezes não quer agir, e aí a gente entra naquilo que eu chamo de um ativismo seletivo. Só vai ser ativista no que interessa para a pessoa que está julgando. Certo? Isso é muito preocupante. Mas também a busca de uma justiça tributária depende de uma atuação dos diversos setores da sociedade. O Dr. Anderson Furlan escreveu um excelente livro sobre planejamento tributário, que todos deveriam ler, publicado não só aqui, mas também em Portugal, pela editora Almedina. E nesse tema do planejamento tributário é onde nós vislumbramos, e o Dr. Anderson pode me corrigir, uma das maiores preocupações do agir da sociedade em relação à justiça tributária. Porque nós queremos que o governo atue de forma justa em relação à tributação, mas nós tentamos fugir e jogar para o outro o tributo como se fosse um mico. Lembra? Quando a gente era querendo jogar o mico, né, o tributo é como se fosse o jogo do mico. Né, tem que deixar para um outro ficar, a gente nunca vai ficar com o tributo, a gente nunca quer ficar, por isso a gente vai repassando. Certo? E aí a gente vê situações escabrosas, como grandes empresas com grande capacidade contributiva pagando menos tributo ou não pagando em relação ao assalariado. Isso é absurdo. Isso é uma conduta injusta de quem tem capacidade contributiva. Tudo bem que há opções da legislação em que a pessoa pode escolher lucro presumido, lucro real, tal, mas aí contratar grandes bancas, grandes técnicos para deixar de pagar tributo, nem que não seja de forma fraudulenta, mas é injusto, porque você está tirando a carga tributária de quem mais tem condição de pagar para jogar essa carga tributária para quem não tem condição de pagar. E aí, eu já fui advogado, faço
aqui também a meia-culpa, porque na advocacia tributária é isso que a gente faz. Como a advocacia na área criminal quer soltar preço, a gente quer soltar como advogado o contribuinte do tributo, certo? Quando era advogado. Então aí está um problema. Não é só do poder público que vem a obrigação de buscar uma justiça tributária, mas também por parte da sociedade. E se vocês olharem para a doutrina brasileira em matéria tributária, vocês vão ver que ela, de uns anos para cá, está mudando, está superando um paradigma que foi construído de forma muito forte por uma escola de direito tributário iniciada no final da década de 60 do século passado, início da década de 70, na PUC de São Paulo, por Geraldo Ataliba e Paulo de Barros Carvalho. Eles se basearam num pensamento muito interessante do jurista Alfredo Augusto Becker, do Rio Grande do Sul, que tentou trazer uma teorização vamos dizer assim, do Kelsen para o direito tributário, separando o direito ou a ciência do direito da moral, da justiça, e construiu uma visão positivista do direito tributário. E com isso, Geraldo Ataliba, Paulo de Barros Carvalho e outros ícones do direito tributário, lá na década de 70, construíram uma teoria que se tornou muito respeitada, uma teoria protecionista do contribuinte em relação à atuação do poder público. Uma teoria típica de uma visão de um Estado liberal. Eu estou fazendo uma crítica agora, mas não é uma crítica justa, ou deve ser entendida numa leitura histórica, ou seja, no momento essa teoria foi muito adequada, de separar o Estado da sociedade e dizer, olha, o Estado só vai poder entrar no patrimônio da sociedade, ou dos membros da sociedade, respeitando os limites da Constituição, respeitando os limites do ordenamento do direito. Por isso que se falava em Estatuto do Contribuinte em relação à Constituição, ou às Constituições, porque eles construíram uma visão do direito tributário calcada nessa ideia de o patrimônio, a liberdade do cidadão é protegida pela Constituição e só nos limites dela é que nós podemos tirar o tributo. E é nessa visão que se constrói uma concepção de justiça tributária. Se vocês perceberem, vocês vão ver que se fala em justiça tributária nesse período da doutrina brasileira, à luz de como se fosse a busca por uma tributação justa. E mais do que isso, a busca pela tributação justa reduzida à busca por uma tributação de acordo com a igualdade, a capacidade contributiva, dignidade do ser humano, ou seja, uma preocupação de como o Estado pode retirar o tributo da sociedade, observando os limites formais do ordenamento e os limites materiais, ou seja, tratando a sociedade de acordo com a igualdade e tributando de acordo com a capacidade contributiva. Então há a redução da justiça tributária a uma tributação justa e essa a uma tributação de acordo com a igualdade. Essa doutrina vai passar por uma mudança quando se busca sustentar que o tributo não é um ato de soberania. Vocês vão encontrar nos manuais tradicionais que o tributo se justifica na soberania do poder público. E essa teorização vai levar à ideia de que não, que a tributação não deriva de ato de soberania, a tributação deriva de um ato democrático, que é a participação do cidadão na deliberação do quanto tributo pode ser cobrado da sociedade. Por isso que existe a ideia de legalidade tributária. A lei representa a vontade do povo. É claro que vocês vão dizer que isso não acontece, que é a história para inglês ver, mas o fundo ideológico da legalidade tributária é essa. É a necessidade do cidadão deliberar sobre o quanto deve ser retirado de tributo da sociedade. Mas só que aí nós começamos a perceber que existe discrepâncias no âmbito não da igualdade na tributação, mas na tributação justa. A preocupação de saber se o nosso tema
tributário desenvolve uma tributação justa. Não é se a tributação do imposto de renda está de acordo com a igualdade, se é justa nesse sentido. É olhar para o sistema e verificar. É um sistema que foi trabalhado de forma justa a atingir a capacidade contributiva? E a resposta aqui pode ser bem rápida e simples. Não. Eu falo para os alunos lá na faculdade em Curitiba que basta olhar para o imposto sobre grandes fortunas. Está lá, passou por governo de direita, extrema-direita, de esquerda e nunca foi criado. Certo? Eu brinco, se fosse pequena fortuna já tinha sido criada há muito tempo. Né? Mas pequena fortuna, grande fortuna não tem muita diferença. Mas é assim, isso reflete o que é um jogo de poder por trás, dizendo o seguinte: nós vamos tributar aquele que tem menos capacidade contributiva, a classe média, certo? Porque os que têm grande capacidade contributiva vão trabalhar pressionando o poder político para não ser tributado e também para fugir da carga tributária cada vez mais. Essa preocupação da doutrina tributária levou à questão da justificação do tributo. O tributo não se justifica no ato de soberania, se justifica na legalidade. Aí nós temos que saber o quanto é justo tributar uma sociedade. Que tributo é justo para uma determinada sociedade? E de que forma esse tributo deve ser criado para ser um tributo justo? Certo? Uma preocupação que eu sempre me chamou a atenção foi, por exemplo, uma isenção que existe no imposto de renda para pessoas com doenças graves. Aí uma vez, um advogado, um cidadão me procurou e disse: olha, eu tenho câncer e eu gostaria de saber se eu tenho direito a essa isenção. Eu perguntei: você trabalha? Trabalho, eu sou funcionário da Justiça Federal. Eu falei: você não tem direito. Mas eu tenho doença grave, tenho câncer de pele e tal. Mas é que a lei diz que você tem que se aposentar. Só os proventos da aposentadoria é que são isentos do imposto de renda de pessoas com doenças graves. Ou seja, a pessoa que tem uma doença grave e que trabalha, o governo está dizendo o seguinte: se aposente. Vai ser melhor para você. Vai criar um custo maior para o governo também. É um absurdo. Certo? Mas e aquela pessoa que nunca pôde trabalhar? Ou aquela pessoa que nunca pôde trabalhar e vive de outras rendas? De imóvel, tal, que familiares deixaram. Não vão poder usufruir. Isso é uma forma justa de equalizar a base de cálculo do imposto de renda? Não. O que eu acho injusto é que muitas vezes o judiciário olha para isso e diz: não posso fazer nada porque eu vou estar legislando. Certo? Isso é preocupante. Mas essa doutrina acaba superando o paradigma de proteção do contribuinte para uma preocupação com a finalidade do tributo. Vocês vão ver que de uns 10 anos para cá começou a doutrina a se preocupar com a destinação do tributo. E hoje... Quanto tempo tem mais? 2 minutos? 5 minutos? Tá certo. E hoje, uma das grandes preocupações que alguns grandes doutrinadores têm não é só de saber o quanto de tributo pode ser retirado da sociedade, mas como o tributo vai ser utilizado para a redistribuição de riqueza. E esse é um ponto que a teoria tradicional sobre a justiça tributária não atingia. Porque a preocupação era não ser tributado ou ser tributado de uma forma justa. Não importa o que vai ser feito com o dinheiro. Hoje, já estamos começando a nos preocupar com a justiça na redistribuição do tributo. Não adianta tributar todo mundo e privilegiar os mais ricos. Certo? Eu tinha uma pessoa que trabalhava lá em casa e ela dizia assim: Otávio, aqui todo ano estão recapeando essa rua onde você mora. Lá em casa é asfalto. Por que nunca vão lá em casa? E quando vão, querem cobrar contribuição de melhoria, adiantada ainda. Coisa mais absurda que pode existir. O que é isso? É o sinal. Eles nunca vão cobrar numa região mais rica a contribuição de melhoria. Eles vão cobrar de pessoas mais carentes. Isso é uma forma injusta de redistribuir a tributação, privilegiando pessoas mais abastadas. Então, o que eu gostaria de tratar rapidamente aqui, para não tomar o tempo
de todos é de que hoje no Brasil há essa necessidade de se preocupar não só com a forma como o tributo é retirado da sociedade, mas especialmente com a forma como o tributo é retornado, redistribuído na sociedade. Tem que se pensar na forma mais justa para isso. Com essas palavras, eu encerro aqui a minha participação. Agradeço a todos pela paciência e agradeço mais uma vez ao convite. Muito obrigado. Desembargador, excelente a palestra. Muito obrigada aí por aceitar o convite, bem instigante. Acho que os alunos realmente ficaram bem instigados a repensar todos os conceitos básicos que eles estão colhendo agora na faculdade, ter uma visão realmente prática de quem veio da advocacia e agora está se vendo justamente nessa posição da magistratura.